O Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Louvado seja Deus, que palavra maravilhosa. Fecha sua Bíblia, fecha também os seus olhos e abra seu coração uma vez mais e fale uma vez mais com o Senhor nesta noite. Peça o Espírito Santo para falar o seu coração aqui neste lugar. Peça o Espírito Santo para ministrar alguma coisa na sua vida. Nosso amado e eterno, bendito e poderoso, ó maravilhoso e grandioso, eterno Senhor Criador, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede. Te damos graças, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa de reunirmos neste lugar como parte da igreja do Senhor. Os louvores foram entoados aqui nesta noite, os cânticos foram ministrados ao Senhor, e agora nós aquietamos, a fim de que a nossa mente, o nosso coração receba a infalível e poderosa palavra do Senhor neste lugar. Senhor, que o nosso coração esteja atento à voz do Senhor, que não venha se distrair por nada neste momento, Senhor. Que a primazia do nosso coração agora seja de ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Assim, ó Deus, nós oramos te dando toda a honra, todo o louvor, por meio do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E a igreja de Deus diz amém. Irmãos e irmãs, a vida cristã, muitas das vezes nas escrituras sagradas, ela é comparada com uma grande corrida. E eu vejo que nessa corrida nós enfrentamos diversos obstáculos nessa carreira, nessa corrida que nós temos percorrido. Poderíamos aqui citar nessa noite vários obstáculos que temos a enfrentar no decorrer dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada, trajetória, corrida cristã. Podemos citar, irmãos, este mundo que nós estamos vivendo, e quando eu falo do mundo, eu estou falando deste mundo sistema, um mundo antibíblico, um mundo antifamília, um mundo anticristo que nós vemos que está aí. Há um outro obstáculo que é simplesmente Satanás, que age diariamente, tentando paralisar as nossas vidas, impedindo assim que muitos venham correr nessa corrida proposta pelo Senhor. Você sabe que o diabo ele é um adversário que se levanta contra as nossas vidas. Terceiro inimigo, nós podemos dizer que os nossos desejos carnais, a nossa carne, que de certa forma se inclina para os prazeres deste mundo, e que se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos estagnados nessa nossa jornada. Há também, irmãos, os embates por fora, os embates internos, os cansaços, os desânimos, irmãos, que às vezes vêm contra as nossas vidas. E eu vejo, irmãos, que se nós que aqui estamos nessa noite, se nós não tivermos a preocupação de buscarmos uma renovação espiritual diária nas nossas vidas, nós não iremos suportar os embates, as aflições, as tentações, as provações que há neste mundo. Se nós não buscarmos, irmãos, uma renovação espiritual diária, nós iremos sucumbir. Entenda isso. Então, se há algo que se faz necessária nesses últimos dias, é buscar de Deus uma renovação das nossas forças,
espirituais. E eu vejo que muitos desses dias, de certa forma, está com as suas vidas paralisadas, estagnadas, irmãos, porque simplesmente não teve essa preocupação de buscar a Deus diariamente, dizendo: Senhor, renova as minhas forças espirituais. É algo que nós precisamos buscar, irmãos, na nossa vida, porque, como eu falei, se nós não fizermos isso, atenta a isso que eu estou dizendo, você não irá suportar, você vai sucumbir, meu irmão, minha irmã. No entanto, o texto que nós vemos nessa noite nos apresenta o Deus que renova as nossas forças espirituais. Este texto nos apresenta uma palavra de consolo, uma palavra, irmão, para entusiasmar as nossas vidas, nos encher de ânimo. E eu creio que se alguém que entrou aqui por aquelas portas desanimado, vai sair daqui animado nesta noite. Eu creio que se alguém que entrou aqui nesta noite fraco, vai sair daqui visitado pela presença do Espírito Santo, com as suas forças renovadas nesta noite, irmãos e irmãs. Quando lemos este texto que nós aqui colocamos como base para a ministração nesta noite, nós encontramos primeiramente o profeta Isaías trazendo uma revelação acerca de quem Deus é, irmã Gigi. Quem Deus é, e eu digo, saber quem Deus é fará toda a diferença nas nossas vidas. Isaías primeiramente revela que Deus, Ele é eterno. Ele diz assim o seguinte, presta atenção: não sabes, não ouviste que o eterno Deus... Ele começa revelando acerca deste Deus, quem Deus é. Deus, Ele é eterno, irmãos. Eterno se refere que Deus não tem um começo e nem um fim. Eterno significa que Ele é autoexistente. Eterno significa que Ele não depende de nada, de ninguém para existir. Eterno significa que Deus não está limitado no nosso tempo, irmãos, na nossa cronologia. Ele é eterno. Eterno, irmãos, significa isso. Mas Isaías também revela que além de ser eterno, Ele é o Senhor. Senhor, meus irmãos e irmãs. E a palavra Senhor em hebraico é Yahvé, que significa que Ele é dono de todas as coisas. Significa, irmãos, que Ele é o proprietário, Ele é o amo, Ele é o único soberano sobre a terra e também nos céus. Em grego é o Curios, isso é o mestre supremo, criador de todas as coisas. Mas Isaías também revela que Ele não somente é o Deus eterno, não somente é o Senhor, o dono de tudo, mas Ele diz também que o Senhor, o Criador dos fins da terra. Deus é o Criador de todas as coisas. Criador é aquele que trouxe tudo à existência do nada, irmãos, apenas pela sua palavra. Ele falou e tudo veio a existir. Onisciência. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Deus sabe o passado. Deus conhece o presente. Deus sabe também do futuro. Nada, amada igreja, passa despercebida aos olhos deste Deus. Ele é aquele que conhece, o seu conhecimento é ilimitado, meus irmãos. O nosso conhecimento é limitado, mas o nosso Deus sabe, conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo, até mesmo, irmãos, o que você está pensando aqui nesta noite, até mesmo o que você pensou há 10 anos atrás, e até mesmo o que você vai pensar daqui a 20 anos à frente. Ele é aquele que esquadrinha os pensamentos e o entendimento, irmãos. Ele é o único onisciente, Ele é o único onipotente, Ele é o único onipresente, amada igreja. Esse é o nosso Deus.
Mas Isaías também diz que o nosso Deus é aquele que não cansa. Ele diz: não sabes, não ouviste que o Deus Criador da terra não se cansa, meus irmãos? Isso significa que o nosso Deus não desfalece. Deus não conhece o que significa a palavra cansaço, meus irmãos. Deus não cansa. Deus, irmãos, as suas forças não têm fim. As forças do nosso Deus não têm limite, irmãos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o nosso Deus, irmãos, que não cabe na nossa compreensão humana. Ele é autoexistente. Ele está sentado em um alto e sublime trono. Isaías vem dizer nessa noite que Ele não desfalece. Me cansei só de falar aqui nesta noite, mas Deus não se cansa. Isaías também diz que o Deus que nós servimos, irmãos, não se fatiga. Isso significa, irmão Geraldo, que os seus esforços nunca se esgotam. Não há limite, irmãos, nas forças deste Deus. Eu canso, você cansa, nós cansamos, mas o nosso Deus não cansa. Jesus disse que meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. O Salmo diz que enquanto seus dormem, Deus está trabalhando para aqueles que neles espera, para aqueles que neles confia. Ele não cansa, amada igreja. Mas no versículo 30, Isaías também nos lembra que até mesmo os mais fortes podem enfrentar fraquezas, até os mais fortes podem enfrentar falhas, até os mais fortes podem enfrentar cansaço, fadiga. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a momentos de fragilidade. Seja o cansaço físico, todos nós estamos sujeitos a este tipo de cansaço. O cansaço físico é o cansaço que apanha a todos. Talvez alguém entre nós aqui que fisicamente as suas forças se encontra exausto, cansado. Cansaço físico nos apanha, talvez depois de uma semana intensa de trabalho, depois de um dia prolongado de trabalho, o cansaço físico vem, irmãos. Ninguém está isento desse tipo de cansaço. Mas também nos fala de um outro tipo de cansaço, que é um cansaço emocional. E quantas pessoas, irmãos e irmãs, afadigadas mentalmente, às vezes tem que recorrer à medicina para tomar um medicamento, porque a mente, o emocional se encontra em fadiga, a exaustão acomete, irmãos. E há pessoas assim nessa noite, quem sabe enfrentando este cansaço emocional. Às vezes o cansaço da vida faz como o profeta Elias, entra numa caverna, já cansado de tudo. Ó Deus, leva-me, porque é melhor morrer do que continuar nesta vida, meu irmão. Nós temos um Deus aqui nessa noite que nos enche de graça, que nos enche de força, que nos enche de entusiasmo, que nos enche de ânimo, que nos enche de vida, que vivifica, que restaura e renova as nossas vidas, irmãos e irmãs. Mas há um outro tipo de cansaço, que é o pior cansaço que o ser humano possa experimentar nesta terra, que é o cansaço, irmão Rogério, o cansaço espiritual, irmã Gilvânia. Esse é o pior cansaço que sobrevém sobre as pessoas vivendo neste mundo, irmãos. Quantas pessoas que você encontra aí pela rua, e o semblante denota, mostra, reflete, não vigor físico, mas o cansaço espiritual é estampado na face, o semblante carregado, irmãos, cabisbaixo, andando, irmãos, sem perspectiva de vida ou de melhoria na vida espiritual, cansado, irmãos, espiritualmente. Para este cansaço não há remédio humano que traga a solução,
Para este cansaço não adianta você dormir 24 horas ou dormir uma boa noite de sono. Esse cansaço, por mais que você durma, ele permanece lá, irmãos, latente. Mas há um remédio, e o nome desse remédio é Jesus Cristo. Somente Jesus, irmãos, para tirar esse cansaço, essa fadiga espiritual da vida de alguém. É tanto, irmã Yolanda, que Jesus disse em Mateus 28, versículo 11, versículo 28: ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu te digo nessa noite que há um alívio na pessoa de Jesus. Há descanso para a sua alma sofrida, há descanso para a sua alma sobrecarregada nessa noite. Há um descanso, e esse descanso não é o sábado, nem é o domingo. Esse descanso é uma pessoa. O nosso descanso é Cristo, irmãos. Nosso descanso é Jesus Cristo. Aleluia. O versículo 31, chave da nossa ministração aqui nessa noite, nos fala acerca de duas palavras essenciais para quem deseja um renovo de Deus. Alguém aqui deseja um renovo de Deus? Renovo de Deus. Versículo 31 nos apresenta, irmãos, duas palavras primordiais. Primeira palavra é a palavra esperar. Esperar, vamos repetir isso: esperar. A segunda palavra é renovar. Vamos repetir: renovar. O versículo 31 começa dizendo: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A palavra esperar, irmãos, nada tem a ver de você sentar, cruzar os braços e dizer: eu estou esperando por Deus, estou esperando algo. Não, irmão, o sentido original dessa palavra, a ideia é de olhar para o Senhor. Esperar significa você colocar o seu olhar para cima, de você olhar para o Senhor. A palavra esperar significa confiar no Senhor, esperar no Senhor. Este é o significado, irmãos, no original dessa palavra. Ou seja, significa que não depende das suas forças, mas depende da força do Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, o Deus Jeová, o Criador de todas as coisas, que não é acometido de sonolência, ou de apatia, ou de fadiga, ou de exaustão, ou de cansaço, porque Ele é o Deus eterno, aquele que não cansa, irmãos, o Criador dos fins da terra, pela qual ninguém pode esquadrinhar os seus pensamentos. E a segunda palavra é renovar, igreja, renovar. A palavra renovar significa brotar novamente, brotar novamente. Não sei se você já tiver a oportunidade de ver um campo gramado pegando fogo. De repente você olha para aquele campo que outrora era verde, bonito, esbelto, mas o fogo vem, consome todo aquele campo verde, fica aquela imagem seca, feia. Mas aí de repente o nosso Deus Criador, o Criador manda chuva, um orvalho sobre aquilo que até então estava morto. Aí de repente começa a brotar uma grama verdinha, irmãos. Essa é a ideia da palavra renovar, irmãos. E eu te digo que nessa noite que só Deus, criatura, para renovar as nossas forças, meus irmãos. Isaías está dizendo: não sabes, não ouviste. Quantas são as pessoas que não sabem? Quantas são as pessoas que nunca ouviu o quê? Que o nosso Deus não se cansa e nem se fatiga. O nosso Deus, Ele é a própria força, é o próprio poder, irmãos e irmãs. E se há algo que nós precisamos fazer, irmãos, é nos envolver com este Deus que renova as nossas forças espirituais. Você precisa se envolver com este Deus. Se você está cansado, até mesmo da vida,
Você precisa nessa noite se envolver mais com Ele. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós encontramos vários personagens que a Bíblia nos apresenta que foi acometido de exaustão, cansaço, fadiga, a ponto de alguns deles de pedir a morte. Citei já o profeta Elias, que depois de ter simplesmente mandado fogo descer dos céus e consumir o holocausto, desafiado os profetas de Baal, por causa da ameaça de uma mulher chamada Jezabel, Elias sai, caminha, irmãos, e ele vai se enclausurar dentro de uma caverna. Elias, que até então era um crente destemido, que orava e o fogo do céu descia. Agora Elias está, irmãos, cansado da vida, exausto, afadigado, desanimado com tudo, irmãos. E às vezes acomete a nossa alma. Às vezes nos encontramos assim, irmãos, depois de uma grande vitória. O cansaço vem sobre as nossas vidas, suga as nossas energias vitais, nos deixa, irmãos, anêmicos, apáticos espiritualmente. Elias está ali enclausurado naquela caverna, sem força, sem vigor, mas de repente Deus envia um anjo, e o anjo vai lá onde Elias está, leva o alimento para Elias, toca no ombro de Elias e diz: Elias, levanta, meu filho, porque o seu ministério não se finda aqui, há muito a percorrer ainda, Elias. E Elias então sai daquela caverna, irmãos, revigorado, renovado. Não é tão glorioso, irmãos, quando nós experimentamos isso? Quantas das vezes nós chegamos nessa igreja quebrantados, esmiuçados, sem força, até mesmo para levantar as mãos e a orar e adorar a Deus. De repente nós começamos a cantar, balbuciar algumas palavras, e o Espírito Santo vem e visita as nossas vidas, nos enche de graça, de vigor e de força. Aleluia. E é isso, irmãos, que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para a sua vida aqui nesta noite. Se tem uma coisa que não agrada ao Deus Criador, é que suas criaturas se entreguem ao cansaço nesta vida, meu irmão, minha irmã. Elias levanta, que a sua caminhada será longa. O outro personagem, já no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo, irmã Gigi. O apóstolo Paulo agora está enfrentando dilema, espinho na carne. E o espinho na carne vai simplesmente prostrar Paulo, vai colocar Paulo de joelho. E ele vai orar incessantemente por 3 vezes, dizendo: Senhor, afasta de mim esse espinho. E Deus diz: não, Paulo, não vou tirar os espinhos, mas a minha graça te basta, Paulo. Minha graça vai ser suficiente. A minha graça vai ser o seu amparo, o seu sustento. A minha graça virá e vai te renovar, Paulo. Vai te encher de vigor, de vida, Paulo. O versículo 31, irmãos, nos apresenta 3 tipos de pessoas, operando em 3 ritmos. Há aqueles que voam, há aqueles que correm e há aqueles que simplesmente andam. Se você for reparar, o texto no versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como asas, como águias. Segundo diz que correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então são 3 pessoas operando em 3 ritmos diferentes. E eu creio que há pessoas aqui nessa noite que, espiritualmente falando, estão correndo. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Continua, minha irmã, não para, pelo amor de Deus, continua voando na presença de Deus. Por outro lado, há pessoas entre nós, irmãos, que não conseguem mais voar, mas está simplesmente correndo. Se você está nesse estágio, continua correndo espiritualmente falando.
Por outro lado, há pessoas, irmãos, entre nós que não conseguem voar, nem muito menos correr, mas simplesmente estão andando. E o texto diz: caminham, andam e não se fatigam, meus irmãos. Se você está assim, continua andando, mas não para. Por outro lado, há pessoas aqui entre nós que eu vou além, que não estão nem voando, nem correndo, nem andando, mas estão rastejando, espiritualmente falando. E há uma frase, pastor Martin Luther King, e ele diz algo interessante: e se você não puder correr, não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, meu irmão, mas não pare na sua vida. Não pare. Não permaneça que a estagnação ou o cansaço deste mundo manieta, amarra a sua vida de tal forma que você não consiga nem rastejar para vir à casa do Senhor, ou ler a palavra, ou estudar, ou meditar, ou buscar a presença do Senhor, meu irmão, minha irmã. Independente do ritmo em que você esteja, eu digo que a graça de Deus para a sua vida aqui nesta noite, a graça de Deus para você que está voando, a graça de Deus para você que está correndo, a graça de Deus para você que está andando, e a graça de Deus até mesmo para você que está rastejando, ou parado, imóvel, inerte, meu irmão. A graça de Deus, a graça de Deus para te ajudar a voar como águia. Pois o texto nos traz essa promessa de ajuda, dizendo que os que esperam no Senhor subirão com asas como águia. A palavra subir significa ascender, irmãos. E Deus, Ele é tão maravilhoso, irmão Reginaldo, que compara a nossa vida com uma águia. E pesquisando sobre a águia, eu creio que todos aqui já ouviram falar sobre a águia, mas um ponto sobre a águia me chamou a atenção. A águia, irmão Gilberto, é a única ave que consegue atravessar uma tempestade densa. A águia é a única ave que consegue voar acima das nuvens. Então, quando Deus está dizendo subirão como asas, como águias, irmãos, isso significa que se você esperar em Deus, Ele vai renovar as suas forças de tal forma que você vai estar acima das adversidades, acima das tempestades, das aflições. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, irmã Irene diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode repetir isso? Posso todas as coisas naquele. Mas você sabia que quando Paulo está escrevendo essas palavras, irmão Brito, o apóstolo Paulo estava encarcerado. Ele estava numa cadeia fétida, escura. E ele está dizendo: ainda assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus pode fazer você voar como águias, meus irmãos e irmãs. Alguém disse que a carta de Paulo aos Filipenses é a carta mais alegre da Bíblia. Porque constantemente Paulo está dizendo: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Outra vez nos digo: alegrai-vos no Senhor. Mas Paulo, servo de Deus, está lá naquela cadeia, preso, irmãos, pés e mãos atados, sem a luz do dia. Mas ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor, porque Paulo, irmãos, estava voando como águia, mesmo estando numa prisão. A graça de Deus para te ajudar também a correr, meu irmão. A palavra correr, porque a palavra de Deus diz aqui: correrão e não se cansarão. Os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão.
A palavra correr significa disparar. A palavra correr significa mover-se rapidamente, meus irmãos e irmãs. E aí novamente Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu corro, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, irmãos. Qual era o segredo de Paulo, irmãos e irmãs? Porque Paulo, mesmo estando naquela cadeia, ele estava olhando para Jesus. Ele não olhava para as prisões, para as cadeias. Ele não olhava para as prisões, as algemas. Ele não olhava, irmãos, para os escárnios, mas o olhar de Paulo estava fixo na pessoa de Jesus. E este é o segredo para você que deseja ter a ajuda de Deus para correr espiritualmente. Você precisa olhar unicamente, exclusivamente para a pessoa do nosso amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Se você não olha para Cristo, você vai ficar estagnado. Pessoas vão passar na sua frente, vão crescer espiritualmente. Você vai ficar 30 anos dentro da igreja e não haverá avanço, progresso na sua vida. Precisamos olhar para Jesus, irmãos, o autor e consumador da nossa fé. Quando você olha, nada dessa vida te manieta, te embaraça, te aprisiona, porque o seu olhar está fixo na pessoa dele. Por último, a graça de Deus para te ajudar a caminhar, a andar, meu irmão. E você não pode voar. Se você já não consegue mais correr, resta você então andar. E a maior parte da nossa vida nós passamos caminhando, andando, igreja, andando, caminhando. Então eu te digo, se você não consegue mais voar espiritualmente, se você não consegue mais correr espiritualmente, você precisa se esforçar pelo menos para andar. Mas andar como? Andar com quem? Andar com o Senhor, andar com Jesus, irmãos, andar ligado com Ele, andar com o coração, com a vida totalmente interligada à pessoa do Senhor Jesus Cristo, andar como Enoque andou, andar como Abraão andou com Deus, andar como Davi andou. Tantos homens e servos de Deus no passado andaram com Deus, irmãos. Precisamos andar, precisamos correr, mas precisamos também voar. O que fazer diante daquilo que nós estamos ouvindo aqui nesta noite? Eu encerro com 3 conselhos para a gente orar. Primeiro conselho: não desanime. Você pode dizer isso para ele, para ela nessa noite, meu irmão? Não desanime. Não desanime, irmão. Não desanime. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16: por isso não desanimamos. Por que você está desanimado? Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se dilua, seja destruído, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Como Paulo, tem tribulações, tem aflições, mas Paulo diz, elas são leves. A sua tribulação, ela é momentânea. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, irmãos, um peso de glória acima de toda comparação. E aí ele aconselha: não atente, crente, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais,
mas as que não se veem são eternas. Olha para Jesus. Não se dê ao desânimo por nada nessa vida, irmãos e irmãs. E o que me dói mais, essa geração de jovens, irmãos, meu Deus do céu, quantos jovens desanimados, quantos jovens, irmãos, meu Deus. Segundo, ore pedindo ao Espírito Santo que renova as suas forças nessa noite. Ore nessa noite dizendo: Espírito Santo, me visita neste culto, me renova neste culto, faz novas minhas forças neste culto, enche-me de vigor, de força neste culto. E Deus faz isso, porque o versículo, irmãos, o versículo 29 diz que Deus é aquele que faz forte ao cansado. Você está cansado? Ele te faz forte. Faz forte ao cansado. Multiplica, você está sem força, Ele diz: multiplica as forças aos que não têm nenhuma força. Talvez você diz: eu não tenho força nenhuma, pastor, não tenho capacidade alguma, não tenho vigor nenhum. Mas Deus está dizendo: eu sou aquele que multiplica as forças daquele que não tem nenhuma força. Por último, atenta para o conselho de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, e eu quero convidar você a se render a Cristo, a se entregar a Cristo. Quero convidar você a se envolver com Jesus, a se envolver com esse Deus, o eterno Criador, o Senhor que não se cansa e não se fatiga. Deus não cansa. Então você que cansa, você precisa se envolver com aquele que não cansa. Você está exausto, estressado, eu não vou te aconselhar para você ir pescar. Vou te aconselhar você a se envolver com Jesus nessa noite. Ele arranca teu estresse da nossa vida, a angústia da nossa alma. E o nosso descanso, eu volto a dizer, é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Está cansado? Então se envolva com Jesus, se entrega a Jesus. Estou cansado, pastor. Cansado, pastor, estou com cansaço. Fecha seus olhos. Estou exausto, pastor. Pastor, como eu estou cansado nesses últimos dias. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós vamos cantar um hino. Eu quero cantar, podia cantar como o rei Davi. Dá para cantar, Carol? Vamos cantar essa canção novamente? Como o rei Davi. Vamos cantar sim. E logo após nós estaremos orando, intercedendo para a sua vida, em prol da sua vida aqui nesta noite. A graça de Deus aqui, a graça de Deus para te ajudar, irmã, a caminhar. Continua caminhando, continua, crente. Não pare, não pare, não pare, crente. Continua, irmã, fecha seus olhos. Eu sei que o Espírito Santo visitará algumas pessoas aqui nesta noite. Eu sei que algumas pessoas vão sentir um renovo aqui nesta noite. É só você fechar os seus olhos e começar a se envolver com o Espírito Santo aqui nesta noite. Coloca som na sua voz aí, irmão. Não fica com a boca fechada, com os lábios cerrados. Se você não sabe cantar, vai dizendo glória, aleluia. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Quero te louvar.